Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nossa doutrinária de hoje, os corajosos com chuva, né? Então, somos nós. O tema do evangelho de hoje, do capítulo 19, a fé transporta montanhas, né? E o tema é a vigilância espiritual, parábola da figueira. O que Jesus ensinou sobre a vigilância espiritual para nós, né? Daí, no caso desse texto, ele utilizou essa árvore, essa planta, né, a figueira, para trazer o ensinamento para os discípulos da época e para nós, né, hoje. Então, a gente vê assim que se torna simples o ensinamento é tão difícil para a gente buscar para o nosso meio, né, que é da letra, e trazer para o nosso cotidiano. O que nós estamos fazendo? O que quer dizer? Qual é o sentido da figueira para nós, enquanto aqui encarnados? Qual é os proveitos que a gente pode tirar, né, desses ensinamentos? Aí tu for ver assim, a figueira, né, tem fruta, não tem? Tem períodos, né, tá com folhagem, com as folhas, períodos de dormência, ela acaba caindo as folhas, como qualquer outra planta, e encerrou ali, né? Mas quando a gente puxa pra gente, tu vê assim que ela tem bastante sentido, e muito sentido, né? Alguns deles, a gente, nos dias de hoje, tu já consegue entender algumas coisinhas, poucas, né? E outras tantas a gente nem tem a percepção ainda de assimilá-las. Por isso que cada vez que a gente lê ou estuda o Evangelho, a gente acaba descobrindo alguma coisa diferente, né? Logo sendo, sabemos todos os dias, assim mesmo ainda ele nos diz ensinamentos novos. Quando Jesus contou a parábola da figueira, ele não estava apenas descrevendo o sinal ou chamando atenção para o conhecimento futuros. A sua intenção era despertar a consciência, a responsabilidade e prontidão espiritual. Em cada discípulo, muitas pessoas conhecem o texto, mas não compreendem totalmente seu significado e nem porque Jesus escolheu justamente a figueira para ensinar sobre a vigilância, né? Então a gente não... Por que Jesus sabe que não tinha outra planta? Claro que tinha, né? Mas ele preferiu aquela, né? Porque tinha um sentido. Nesse artigo você vai ver que uma explicação profunda, né, sobre o texto da figueira, o qual ele nos traz esse ensinamento. Ele nos chama a atenção para que a gente utilize mais a nossa percepção, nosso sentido, nosso dia a dia, né? Que a gente não se torne tão aventado no dia a dia. Aquilo que acontece à nossa volta, né? O que a gente pode aproveitar, aquilo que nos é ensinado, aquilo que é aproveitado para nós, né? A grosso modo, se a gente for ver, a doutrina espírita, a gente sabe, né? Foi Kardec que trouxe, tá? Tudo bem. Mas não é bem assim, né? Para aqueles que não estudam, não têm conhecimento. Então sempre é bom a gente comentar nesse sentido. Porque ela saiu da própria mão do Mestre Jesus, né? Ele diz assim, eu irei, mas enviarei o Consolador prometido. E o Consolador é a doutrina espírita, né? Então, quando chegou o momento certo, né, que as pessoas estavam entendendo um pouquinho melhor, estavam sabendo em que época, por exemplo, assim, que a figueira estava soltando as folhas, e qual era a época que ela estava caindo as folhas, né? Tinha um entendimento para a gente aproveitar. Ali surgiu o Kardec, então, né? Estudou, teve sua juventude, jovem, estudou mais um pouco e mais um pouco, né?
para daí receber a missão de codificar a doutrina. Ele não inventou, simplesmente pegou o que já estava pronto, você só ponhou em ordem, né? Para ser estudado. E aquilo que ele não conseguiu entendimento no momento, ou que não estava pronto, a espiritualidade veio de pronto, com os médios da época trazendo as respostas, perguntas, por que isso, por que aquilo, né? Então, por isso que se chama doutrina espírita, doutrina dos espíritos, quer dizer que não é nem do encarnado e nem dos desencarnados, é dos dois, enquanto um, né? Para a gente tirar proveito. E nesse proveito, nesse ensinamento, é que a gente vai ver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque até então, até nós chegarmos ao conhecimento da doutrina, cada um vem de um segmento. Nós não estamos aqui para criticar nenhuma delas. Não é o propósito da doutrina espírita também. Chamar a atenção de, né? Cada um está no seu caminho, está no seu momento, e vai ficar ali até o momento que ele achar, né? Passar para a segunda fase. Mas a primeira fase, que é a da doutrina espírita, ela nos chama a atenção assim. E cada um de nós devemos buscar o conhecimento, os ensinamentos de Jesus. Para nós mesmos. Não para que outros nos puxem pela mão, ou diz, olha, tem que se dessa maneira. Mas por ela mesma saber, por ela mesma se proteger, e por ela mesma fazer aquilo que ela tem que fazer. Né? Então é que ele está fazendo, ó, o texto estava dizendo, né? Todos nós conhecemos o texto, mas como agir, como fazer, a gente não sabe. Né? Às vezes não tem nem noção, não tem nem percepção. Quantos já não leram a Bíblia? Quantos já não leram o Evangelho, não é? E vai dizer assim, não, mas é a Bíblia, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é a mesma coisa. É o mesmo texto, é o mesmo, não tem nada de diferente. Né? O diferente é que a doutrina nos convida a nós sermos responsáveis por nós mesmos, como Espírito responsável. E ela diz assim que, sob maneira, somos nós que temos que prestar conta no dia do nosso desencarne. E quando retornamos no projeto reencarnatório, o que nos acontece? Né? Eu não posso dizer assim para quem diz, olha, diz, vou te isentar das tuas falhas, dos teus erros. Eu até nem posso porque eu tenho os meus. E não tem capital espiritual para fazer isso. Né? Nesse dia eu teria que prestar conta do meu. Então eu não posso fazer nada. Né? E não posso dizer também para o meu próximo, para o irmão que está do lado, diz, olha, teus pecados serão perdoados porque Jesus resgatou tuas falhas. Também não. Porque nós estamos aqui, cada um para buscar e aprender e responder para as suas responsabilidades. Né? Então ele quis chamar a atenção da figueira no sentido de que, mostrando, inclusive na época, que quando chegava próximo ao verão, as folhas, né, ficavam terras, ficavam bonitas na figueira. Diz assim, cuidado, não é isso que nós cuidamos hoje? Né? Olhando para as plantas aí, a gente sabe qual é o período que ela se encontra, né? E qual é o período que eu me encontro na minha realidade, como espírito? É esse o sentido que ele queria dizer para nós, né? O que você está fazendo da tua vida? Essa oportunidade que foi te dada. Então não tem que dizer assim, por que tu não faz assim? Por que tu não vai buscar lá? Por que não... Não. A pessoa é responsável por ela, né? E ela que vai ter que prestar conta. Ela que vai ter que passar pelo projeto reencarnatório ali, né? Saber quanto tempo vai ficar no... Porque aquela ideia que nós temos, que a maioria tem, né? Que desencarnou, ou melhor, que morreu e que a gente foi para o céu, sem nem os pequenininhos, mas não estão, né? E já começa a refletir diferente. Então, nós estudávamos antes ali,
Muitos dizem assim, não, porque ele foi para lá. Não foi, às vezes está, né? O desencarnado não foi, acabou nem saindo dentro da casa da criatura, da família, né? Ele se foi. Se foi é meio relativo, né? Às vezes chega em casa antes do que o encarnado. A maioria das vezes acontece aí. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar, entender, perceber o que nos acontece à nossa volta. O que que tem para nós no nosso dia a dia, né? E tirar os proveitos. Por que Jesus falou da figueira, né? O que que ele queria mais dizer sobre a figueira para nós? Diz assim, lógico, se nós entendemos que ele tá saindo os brotos, as folhas terra, bonita, que o verão está próximo, né? Vai chegar o período de, logo em seguida, vir os frutos. Mas e quando vem período que não é propício, as folhas terra, que começa a cair as folhas, como diz, né? Fica só as madeiras, os galhos secos, né? Muitas vezes acontece com nós também. Períodos que se descuidamos e ficamos dando mais atenção para as coisas à nossa volta, né? Os nossos afazeres, as nossas preocupações, né? Não que isso não é importante, claro que é. Tudo é importante. Uns dizem, não, porque o lazer não é visto para a doutrina espírita. Não, tudo é, né? Só que tem que ser balançado as coisas, né? Nem tanto lá e nem tanto cá, tem que ter, né? A disciplina. Mas eu, no caso, tô falando de nós aqui, né? No caso, eu não tenho tempo para ir na casa espírita, não sei o quê. Não, tem bem, não tem, né? É trabalho, é compromisso, tudo bem. Mas nem por isso, se você começou a entender a doutrina, você deixa de se conectar com o alto, a tua espiritualidade, né? Aonde está o teu evangelho? Aonde está a tua prece da noite? E aonde fica a tua prece da manhã? E veja que a doutrina espírita é a única que recomenda não tanto tempo assim de vigília em oração, né? Aquelas preces alongadas, que não termina mais, que não tem mais fim, né? Porque senão a gente acaba esquecendo o que falou no início, né? Nós somos assim. Então, de preferência mais curta, mas bem sentidas. Tanto é que vocês vê a doutrinária, ela nunca começa nem 10 para as 8, nem 10, nem 8h15, nem 8h30, não vai 9 horas, 9h30, né? Ela tem horário, por causa disso. Porque nós precisamos de disciplina para nós mesmos. Somos assim, né? Até nós aprendermos. Somos espíritos que estão aprendendo ainda. Então, nesses cuidados, por exemplo, como está, e quis dizer, que está só os galhos, sem os ramos, sem as folhas, períodos de dificuldade, períodos que a gente tem que se recolher, né? O que ele queria dizer para os discípulos? Que deveriam ficar mais atentos com eles mesmos e com aqueles que estão à volta, aqueles que vinham procurar eles, no caso, né? Nós não temos esse tipo ainda de essa capacidade, né? Ou esse aprendizado, porque nós temos só, praticamente só as coisas que nos diz a respeito. No nosso dia a dia já é bastante, a gente se interage com bastante pessoas, mesmo o nosso lugar sendo um lugar pequeno, né? Independente do trabalho que a pessoa faça. Ali nós recebemos pessoas que estão bem, pessoas que estão mais ou menos e pessoas que estão nada bem, né? Com dificuldade tremenda. E pessoas que, comparando a figueira ali falando, estão os galhos praticamente riscados, né? Secos. E faz há muito que caiu as folhas e ali não vão retornar, né?
Quer dizer assim, que eu preciso urgentemente se espiritualizar. Essa é a realidade para cada um de nós. Então chama atenção nesse sentido, para que a gente fique atento. Então, assim, eu fiz essa semana que vem não precisar, mas fui hoje. Não. Cada um sabe no seu íntimo, né? O que necessita, o que precisa, o que sente. Daí alguns dizem assim, mas eu não sei como é que isso se processa. Você não sabe. Nós temos a nossa consciência. Ela nunca falha. Ela nunca diz, né? A respeito. Lógico que isso a maioria que eu estou falando aqui é para aqueles que se dizem trabalhadores da casa espírita, da doutrina espírita, né? Não estou falando assim do modo geral, assim mais rígido, a pessoa que é simpatizante da doutrina, para aqueles que frequentam, quando, né? E vamos buscar. O mais atento, que tem que ficar com mais cuidado, é aqueles que se declaram trabalhadores. Aqueles que disseram para o Mestre Jesus, olha, eu sou capaz, eu dou conta. Eu vou fazer essa tarefa. Né? E daí a gente acaba não fazendo. Esse é o delicado. A gente tem que fazer aquele mais um pouquinho. Tá? O significado espiritual da figueira, a figueira representa o discernimento, a sensibilidade, a percepção espiritual, a sua mudança visível nas estações mostra que Deus também envia sinais para que seu povo compreenda os tempos. Né? Então, no nosso meio, a gente vê com frequência os ensinos, né, os ensinamentos, os períodos que vai mudando no nosso meio, né, a nossa estação. E muitas vezes a gente não valoriza, não quer os sinais, né? A gente não quer aproveitar esses sinais muitas vezes por vontade mesmo, por não querer, por não se importar, né? Mas a gente não está alheio a todas essas dificuldades, não. A gente sabe. O espírita, principalmente, ele sabe, né? E o seu benfeitor sempre está atento, sempre chamando a atenção, orientando, esclarecendo, dizendo, olha, meu irmão, né? Fica atento, te cuida, né? Vigia, né? Vê onde está andando, né? Então, a tarefa do nosso benfeitor, muitas vezes, é bem árdua, ele trabalha bastante para nós, a maioria das vezes, nesse sentido, trazendo esse esclarecimento, né? Para que a gente fique atento, a gente se cuida, né? Porque, na realidade, todos nós somos assim. Quando as coisas estão bem, a tendência é relaxar, né? Como diz o dito popular, né? Se joga nas redes, né? Fica à vontade, né? Daí, de repente, do nada começa a surgir uma coisinha aqui e outra lá, te perturba. Daí a gente se desespera. Diz, mas não sei, eu estava bem, de uma hora para outra começou, atravessou tudo, nada mais dá certo, não sei o que acontece comigo, mas não estava assim, estava muito bom. Sim, estava muito bom, enquanto a gente estava em vigilância, né? A partir do momento que a gente relaxou um pouquinho a guarda da nossa vigilância, as coisas desandam. Por quê? Porque ainda não somos espíritos, não vou dizer nem puros, que está entendendo um pouco a espiritualidade. Nós somos criaturas que tem tudo para fazer ainda, tem tudo para trabalhar, né? Logo sendo que nós não temos que nos evoluir em todas as direções do conhecimento,
né? Vai para o lado da física quântica, vai para o lado do amor, lado da caridade, lado da humildade, né? E diz aí jamais, né? Não precisa tanto para ver como é que fica. A gente até diz que a gente é humilde, a gente é caridoso, a gente é isso, mas não é, né? Num dia mais ou menos razoável, até a gente é mais ou menos. No restante do dia, se a gente for honesto com nós mesmos, a gente não é. Basta um passar, dar uma cutucada naquele dedinho do lado do pé ali, né, o menorzinho, que dói um pouco, pronto, né? Lá se foi a humildade da pessoa. Já vai junto com, né? Então é esse, né? Basta passar uma pessoa que a gente tem um quezinho com ele assim, que tu vê assim, ó, um tequinho assim de coisa assim que, né? Que eu não tenho, mas o fulano tem, né? Você já lasca, mano. Mas também não é para menos, né? Então tu vê assim que essa nossa figueira, para dar folha, para formar, para fazer assim, é bem. A gente tem que cuidar bem dela, né? Misericórdia. E Jesus queria que seus seguidores entendessem que a vida com Deus não é vivida no piloto automático, né? É necessário observar, interpretar e responder, né? O piloto automático vai que vai, não pode, não precisa nem estar ali, mas ele vai a mesma coisa, né? Mas o que precisa que está nos cuidando aí somos nós. Não é o barco do jeito que está indo, não. Então, nesse sentido aí. A figueira também já aparece em outros ensinos de Jesus, né? Naquele que ele procurou ao fruto e não tinha, é outro ensinamento, né? Ele ensina ali, procurar o fruto. Então, que ele tira lá na terra. Não, no outro dia estava seca a terra para isso, né? Então, se nós, assim, analisarmos, refletirmos sobre nós mesmos nos dias de hoje, o que eu estou fazendo de bom, né? Não o bom no sentido assim para apresentar ou para representar para os demais o que eu estou fazendo. Eu estou dizendo aquilo que a gente pode levar junto no plano espiritual, né? Logo que eu desencarnar. O que na realidade fica comigo? Porque roupa não vai ficar, né? Dois toques está no chão. Bens, patrimônio, nada disso vai. Só vai a forma moral, né? E essa aí que é a danada de refletir, da gente ter junto com nós, né? O difícil que é, assim, esse patrimônio moral de você adquirir no seu dia a dia. Então é isso que Jesus nos alerta e nos chama atenção para que a gente trabalhe sobre essa postura, né? A gente possa ter. E o foco da figueira também não é o julgamento, né? O julgamento sobre outras pessoas, sobre nós mesmos, sobre o sentido. É o tirar o proveito, é o aprender, né? É o aprendizado. Aquilo que a gente vai levar realmente com a gente, né? Então, esse sentido ali, tá? Uma postura diante de Jesus. A água está caindo? A água? Ah. Então, a postura diante de Jesus, diante de Deus, né? Nosso Pai Criador, sobre nós mesmos. Como podemos declarar que somos filhos de Deus e a nossa apresentação, o nosso fazer não é nada disso, né? Não diz nada a respeito do Criador. Não observamos nada, nem os seus ensinamentos, nada, nada. Então, continuamos aí. Porque aquela ideia, como eu falei antes, do desencarne, você vai lá para certos lugares, não.
Vamos ficar aqui e ir para um lugar, moradas mais difícil. Não vamos para céu nenhum. Até que a gente não aprender alguma coisa, né? Então, por isso que para muitos o céu, a terra é o céu, é uma maravilha, a espiritualidade não é. Aqui é um lugar para a gente aprender, para a gente se corrigir. Como se diz assim, é aquela bitoneira, né? Que é banhada aquelas pedrinhas dentro que fica batendo ali até ela ficar branquinha. Aqui é desse jeito. E nós não vamos sair daqui para um lugar melhor até nós não se corrigir, até a gente não aprender. Por nós mesmos, na sua consciência, no seu aprendizado. E não adianta querer fazer uma colinha para o colega, jogar para frente lá, esqueci assim, ó. Não vale, não vai fazer nada. Né? Então, a gente é bom para fazer esse tipo de coisa, mas o outro lado, não. Né? Então as pessoas dizem, não, porque olha, tu morrer daí. Uns têm se pensar assim, né? Que daí quando abre lá, vai aparecer tudo, lógico que aparece. Não precisa abrir nada, você leva junto. Tudo que temos, a gente leva junto, até os dias de hoje. Por que a espiritualidade maior sabe quando está lidando com a gente o que a gente é e o que a gente não é? Não é pela aparência, é pelo que a gente leva dentro. Chama perispírito, né? Está lá no perispírito, né, Rodrigo? Está tudo ali guardadinho. Desencarnou, tirou a matéria, o que vai aparecer? O que tem de bom e o que tem de mais ou menos, né? Porque geralmente as pessoas dizem, não, porque daí via aquele vulto preto, porque não sei o quê, mas o que é? De lá, né? É o que ele deixou de fazer, que não fez ainda. E nem começou, né? A praticar. Então, a falar da vigilância, né? O chamado de Jesus é a vigilância. É isso que ele quer chamar a atenção de nós todos, a vigilância. A vigilância espiritual é o tema central da parábola. Jesus alerta que ninguém sabe o dia que a hora, nem o dia e nem a hora da sua volta, né? Todos nós temos conhecimento ali, ou já ouvimos falar, ou pelo menos lemos a passagem do Evangelho, né? Tipo a criatura ali pensando à noite. Diz, como meus campos produziram muito esse ano, amanhã derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores, né? E depois direi à minha alma, descansa, ostenta, bebe, aproveite, se esbanja, né? E tem para o resto da tua vida. Mas Deus diz, insensato que tu és. Não é isso a passa do Evangelho? Diz, essa noite mesmo te será chamado. E somos nós, né? A gente passa uma existência aproveitando uma coisa ou outra, se entretendo com diversas situações, é lazer, isso, aquilo outro. Sim, nós devemos ter um momento de lazer. Mas não devemos se descuidar do nosso projeto espiritual. Que é o nosso projeto espiritual, né? De cada um de nós. O que eu estou fazendo com o meu espírito? O que eu estou cuidando dele? Né? Estou fazendo alguma coisa de útil? Ou aquela poupança que a gente faz, mês que vem eu guardo. Então, mês que vem tu vai lá e gasta tudo de novo e não guarda nada. Né? Isso que acontece com a gente no meio de vida, né? Então, o projeto, às vezes, que a gente faz, diz, não, a partir do mês que vem eu vou, né? O mês que vem não dá, o outro mês também não dá, para você começar a retomar o teu ritmo espiritual. Aí quando tu vê, chegou dezembro. Daí dezembro, na festividade, tem, né? Se fala bastante em Jesus e tal. Mas não, mas olha, o ano que vem já, a partir de janeiro, e você está lá de novo, dando uma desculpa que não vai fazer. Né? Então, nosso propósito, é o dia a dia. Não fazer grandes projetos, grandes ensinamentos. Bem pouquinho, mas aquele dia tem que fazer, com sinceridade. É aquilo que a doutrina diz.
Não faça preces muito alongadas, né? Que não tem mais fim. Que daí pouquinhas, curtas, mas bem sentidas, de grande proveito para nós, né? Que a gente não vai ter que se explicar muito lá no alto depois. Então essa vigilância, ela é delicada de nos vigiar, nossas falhas, nossos defeitos, né? É mais fácil vigiar a caminhada dos outros, o que está fazendo, o que deixou de fazer, porque não frequentou lá, não frequentou aqui, não fez isso, não fez aquilo, né? E a gente deixa de lado nossas coisas, nossos particulares. E é isso que importa, é o nosso particular, né? Os ensinamentos de Jesus e da espiritualidade maior, o alto, eles não estão interessados no particular dos outros. Ele está interessado no particular meu, lá dentro, lá o que está guardado, lá o que está fazendo, né? É isso que é importante. Porque é isso que, como eu falei antes, é o que a gente vai apresentar nesse dia do nosso desencarne. Porque a gente tem a ideia que, como eu falei antes ali, faz dezembro, faz janeiro, faz lá, faz depois, não faz. Porque tem a ideia que quem desencarna é só os outros, é o vizinho, a pessoa da frente, um amigo, um colega, e aí a gente não vai, né? Né? Vamos deixar fazer a partilha depois, porque, né? Que vai só os da família, a gente não vai, né? E quando tu vê, chega em qualquer hora. E chegou, não tem, né? E a gente sabe disso, não é uma coisa escondida para ninguém. Então, é esse o propósito, é esse o cuidado que a gente tem que ter todos os dias, né? Quantos de nós, por exemplo, se lembra de fazer uma prece para os nossos desafetos? Não quer nem pensar, né? Mas deve pensar e com carinho, né? Porque até que a gente não pensar com carinho, nós vamos estar juntos no sofrimento. Ora ele fazendo eu sofrer e ora ele fazendo eu sofrer, vice-versa, né? Então, enquanto nós estamos no caminho, como diz o Evangelho, se acerta urgentemente com o teu, se eu não me engano, até no capítulo 9, isso aí, né? O Evangelho. O teu adversário, enquanto estás com ele no caminho. Depois, e vai para o juiz, depois do juiz, né? Quantos de nós lembram de fazer prece para os irmãos que aqui viveram em tempos idos? Muito tempo. Nem quando o lugar não era Campoerê, nem antes disso, muito tempo depois. A gente não lembra de fazer, né? Mas deveríamos fazer. Porque esses irmãos, muitos deles encaminharam, outros tantos não. Precisam de ajuda, precisam de socorro. É aquilo que eu falei antes, mas eu sou caridoso, sou isso, sou humilde, não sei o quê. Por aí a gente começa a ver que a gente não é tudo isso aí que a gente diz ser, né? Então, essas folhas aí, muitas vezes, né, chegando o verão ou não, elas não ficam como deveriam ficar. É nesse sentido que, né, daquela árvore frondosa, brilhante, bonita, né? Esse é o propósito do ensinamento para cada um de nós, para a gente tirar esse proveito desse sentido. Que a gente possa viver bem, aqueles que estão à nossa volta, né? Entender bem. Como essa parábola se aplica à vida cristã hoje, como é que ela se aplicaria na vida cristã hoje? Parábola da figueira, no nosso dia a dia, né? Cada um que faça por si, né? Eu estou fazendo o meu, ele que trata de fazer o dele, né? Muda poucas coisas, né, no dia de hoje. Embora Jesus tenha falado sobre sinais futuros, a sua instrução é
profundamente prática para o presente. A vigilância espiritual se aplica ao cotidiano, como falei antes. No mundo, como cuidamos da fé, como enfrentamos as tentações, como cultivamos o relacionamento e como priorizamos a presença de Deus, né? Como é que a gente trata nosso relacionamento? Com deboche, com desdém, né? Muitas vezes sem sinceridade nenhuma. Como é que estamos tratando a Deus nesse sentido também? Como é que nós tratamos Ele? Como é que temos nos portando diante dessa postura? É essa a pergunta da parábola dos dias de hoje, né? É possível estar fisicamente ativo, mas espiritualmente adormecido. A gente tá que é um foguete, né? Não precisa tomar nada né? Agindo, mas espiritualmente a gente está, como se diz assim, de arrasto. E não é um propósito, tem que ser o contrário até, se fosse o caso, né? Espiritualmente que a gente tinha que estar bem, que tinha que estar razoável, né? E a parábola nos chama a despertar isso e envolver, e se envolve, né? Esse cuidado. Primeiro, cultivar tempo de leitura e oração. No segundo item, guardar o coração contra o desânimo e a frieza espiritual. Quer dizer que se nós nos desanimamos, damos porta para a obsessão. A frieza espiritual, damos espaço para quem? As cobranças, né? O sofrimento, os desdém. Isso se refere à figueira. Praticar o que os ensinamentos nos traz é mesmo nos detalhes. Todos eles, né, devemos praticar, devemos em conta. Estar atento às oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Porque sempre temos oportunidades, sempre tem aquele que dá atenção, aquele que nos ajuda, aquele que nós, né, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não faz por falta de vontade, por não querer, por dar prioridade a outras coisas, né? Que às vezes não ajuda a gente, não traz nada nesse sentido. E olha, nesse sentido, a responsabilidade é maior para aqueles que têm filhos, para aqueles que são avós, né? Para aqueles que ainda são um só, é só ele que tem que prestar conta. Mas esses outros têm mais a responsabilidade, né? Alguns dizem que quando os filhos saem, no sentido assim que foram cuidar da própria vida, já tem família, mas, graças a Deus, uma preocupação mesmo. Pode ser que a tua preocupação seja material, mas espiritualmente a responsabilidade aumenta. Isso ninguém, né? Por isso que muitas vezes a casa espírita não é cheia, não fica cheia por causa desses detalhes. Não é falado assim a responsabilidade de cada um, né? Daí as pessoas mais do lado do glamour, todo mundo gosta, né? Quando a pessoa está passando por um perrengue danado, não, mas tem a família espiritual que está orando por ti, ela cuida, não sei o quê. Todo mundo fica empolgado, né? Se a minha família lá vai resolver, né? Mas é só nesse sentido, quando é no outro, ele está fora, né? Não, a gente tem responsabilidade. Tem responsabilidade. E diz assim, mas eu não sabia como é que é isso agora, sabe? Todos nós sabemos. Quando passa para o projeto reencarnatório, como eu falei antes lá, todos nós sabemos ponto por ponto aquilo que a gente vai fazer, qual é o período e como é que você vai fazer. E você tendo consciência de tudo aquilo que você deve ainda, vocês não, põe um pouco mais que eu vou pagar, né?
Diz, não, meu irmão, faz um pouquinho por vez, aí chega aqui e faz um... Não devo nada. É complicado a coisa, sabe? Nós somos complicados. Então temos, como eu falei antes, temos a responsabilidade com nossos filhos, aqueles que têm filhos, né? Os avós têm com os netos, e aumenta a família espiritual. A responsabilidade mesmo. E saber entender e saber sofrer, né? Cada atitude mantém a fé viva e faz com que o cristão reconheça os sinais da figueira no próprio caminhar, né? Sinal da figueira no próprio nosso caminhar, no nosso entender. Esse, então, é o sentido, né, da figueira. A fé, ela diz bastante também no Evangelho, não nesse tema aqui, né? O que Jesus nos alerta? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, transporta daqui para lá, e ele irá. Né? Mas muita gente já pensa o seguinte, não, eu vou fazer a festa assim, mas eu não consigo mover aquela montanha lá, sabe? Fazer uma granja ali naquela, né? E não é nesse sentido. É uma montanha de defeitos, de falhas, né? Que a gente tem que corrigir, tem que fazer, tem que acreditar. Né? Por isso que a maioria não entende que tem fé. Diz, mas eu peço para Deus para eu ter fé, mas eu não tenho fé. Porque acha que é uma coisa que tu tem que ser apalpável na mão da maneira que é colocado, que você pode utilizar isso aí como uma moeda de troca a hora que tu quer. E não é. Né? A fé é nós entendermos os ensinamentos de Jesus e de Deus. Conhecemos ele profundamente? Conheço. Pratica? Não, então não conhece. Tem que ser conhecer e praticar. Daí se torna difícil, né? Por enquanto para nós. Então, é aquilo que Jesus falava os apóstolos, homem de pouca fé. Quando o homem trouxe lá a criança obsidiada, né, demoniada, os discípulos, e eles não puderam, né? Levaram para Jesus, Jesus pediu a entidade que se retirasse e saíram. Os discípulos vieram a falar com Jesus e disseram, por que nós outros não podemos fazer com que chamam de demônios, né? Nós não conseguimos retirar. Jesus diz, por causa da vossa pouca fé. Então vocês veem assim, ó, esse conhecimento de nós acreditarmos em nós mesmos e no alto, quanta coisa a gente evitaria de aborrecimento para nós mesmos, para nossos familiares, né? Se a gente tivesse, ou praticasse, ou punhasse em prática esses ensinamentos. Então, isso aí não vai alguém te botar lá, abrir na cabeça e empurrar lá de baixo. É a pessoa que tem que querer. Se ela quer, tudo bem. Agora, se ela não quer, é escolha. Cai naquele sentido lá que as pessoas gostam muito de falar do tal do livre-arbítrio, né? Escolhas, né? Então, é escolha. Né? Só que todas essas coisas, se são faladas abertamente, tira um pouco da credibilidade daqueles que estão à frente na tribuna para falar, né? Porque, de repente, a pessoa pode fazer a mesma coisa. A doutrina espírita diz assim, aqueles que querem se trabalhar e falar em nome de Jesus do Evangelho, pode. Se prepare e vem falar. Vocês não veem aqui que não é só um que fica toda segunda-feira, tem rodízio. E não é notado assim, ó, tem que ser o fulano, ciclano de outro ano. Tem algumas regras, tem alguns comportamentos fora da cidade, né? Lá na rua. Que dentro da casa espírita é fácil se portar como espírita. Ele tem que se portar como espírita lá fora. Né? Aqui dentro não. Aqui dentro é bem tranquilo, né? E agir como tal. E não adianta, por exemplo, assim, dizer para vocês sinceramente assim, não, mas eu falar que não tem fulano, ciclano, ninguém me vê, lá tá tudo certo. Não, ninguém vê. A espiritualidade vê. Para aquele que estuda os livros dos espíritos, vai dizer assim, tem lá que não me lembro o número agora, mas diz assim,
De ordinário são eles que nos dirigem, né? Então eles têm conhecimento de tudo que a gente faz. Então não adianta querer botar o cisco para debaixo do tapete que não vai resolver nada. Temos que, né, botar coisa para andar. A parábola da figueira nos lembra a fé não é passiva. Jesus chama seus discípulos de viverem atentos, firmes e conscientes da vontade de Deus. Assim como a figueira anuncia a chegada de uma nova geração, uma nova estação. Os sinais espirituais anunciam que Deus continua guiando a história e chamando seu povo à prontidão. Que esse ensino fortaleça seu discernimento e sua vigilância espiritual, né? Esse chamado da figueira, que possa nos fortalecer nosso entendimento, nosso saber, nosso conhecimento espiritual. Esse é o sentido da nossa melhora. Tudo que fizermos aqui para melhorar no espiritual, estamos no caminho certo. Que Jesus nos ampare, nos dê uma boa semana, que a gente possa refletir, né? E cada um, como se diz assim, eu falei de uma figueira, mas cada um de nós tem a nossa figueira. Eu tenho a minha figueira, né? Para saber como é que eu vou lidar com ela. E com certeza cada um de vocês tem a de vocês, a vossa, né? Umas mais folhadas, outras nem tanto, outras para trabalhar, né? Que Jesus nos ampare.